Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando o Desperta de hoje, 23 de setembro, 7h01 da manhã. Muito bom dia para todo mundo que já está por aí. Final de semana, né? Como é que foram? Como é que passaram o final de semana? Nós aqui tivemos feriadão, né? O feriadão farroupilha, né? Não trabalhei na sexta-feira, graças a Deus, nem você, né, Gabriel? Gabriel, aliás, não trabalhou a semana inteira porque tirou os sisos, né, Gabriel? O dente do juízo. Agora você é uma pessoa sem juízo, né, Gabriel? Um perigo. Vai tirar mais 2 ainda, Gabriel? Mais 2 que eu falei, meu irmão. Ia tirar 2, né? Ia tirar 4, na verdade, né? Achei arriscado, achei ousado, né? Mas uma pessoa ainda estava com juízo e que era a sua dentista, no caso, mandou, falou, não, vamos tirar só 2, né, Gabriel? Vamos devagarinho. Ele ainda tinha os sisos. Ele ainda tinha o siso, manteve uma pessoa com meio juízo, então hoje estamos aqui com a nossa mesa operada por alguém com a metade do seu juízo só, o que já é uma vantagem, porque o operador tem metade do juízo e o apresentador não tem nenhum juízo, né, Gabriel? Então, pelo menos, você mantém o juízo neste programa enquanto ainda tiver 2 sisos. Muito bom dia para quem já está por aí no nosso chat, muito obrigado para quem nos acompanha em todas as redes sociais. Se você está chegando por aí, vai deixando seu like, ativando seu sininho, dando 3 pulinhos na ondinha, 7 pulinhos na ondinha, aquela coisa toda, mas se você não quiser fazer nada disso, tudo bem, tudo beleza, você pode simplesmente compartilhar este programa com as pessoas que você gosta e também para irritar aquelas pessoas que você não gosta na segunda-feira pela manhã, por que não começar irritando a vida de alguém, né? Você vai irritar um pouquinho, mas a pessoa vai assistir, aliás, cresce muito, parece que cresce, o contingente de pessoas que acompanham esse programa que não concorda com as coisas que eu falo por aqui, mas me para nos aeroportos da vida, que é o lugar que eu mais visito, né? Eu tô quase como aquelas pessoas que moram em aeroporto. Eu tô virando o homem do terminal, aliás, e as pessoas falam, não, Demore, acompanho lá, não gosto muito das coisas que você fala, mas tô lá acompanhando, né? O pai de um amigo meu também falou esses dias pra mim, né? Ele falou, meu pai te assiste todo dia, detesta, mas assiste. Então, parabéns, muito obrigado pela companhia de quem tá por aí e nos detesta também. Porque é bom, eu também assisto vários programas que eu detesto, sabia? Eu falo para as pessoas aqui, eu fico vendo aí, fico ouvindo rádios que eu também não gosto e tal. É importante a gente também olhar outros pontos de vista, senão a gente fica perdidão, né? Não sabe o que fazer, fica vivendo em bolha, nada pior do que viver na bolha, né? Então você tem que dar uma respirada, dar uma ouvida nos argumentos e seguir a vida, porque é assim que a gente consegue construir algum consenso também, ou pelo menos um dissenso informado, né? Você sabe, esse programa está no ar todos os dias das 7 às 8 horas da manhã, de segunda a sexta, horário de Brasília, para trazer o texto e o contexto das notícias, porque aqui, claro, se você quiser alguém só para ler notícia, você pode comprar um daqueles assistente virtual, né, Gabriel? E aí pergunta, leia, por favor, as notícias do dia para mim. Aí o assistente virtual vai ler, você não vai entender porra nenhuma também, né? Mas tudo bem, né? Aqui a gente tenta explicar o que está acontecendo. Muito obrigado para quem nos acompanha também pelas redes de televisão e de rádio que transmitem esse programa. Se você estiver em Salvador, na Bahia, você pode nos assistir pela TV Quirimurê. Se você estiver em São Paulo, pode nos assistir pela TVT. E em Porto Alegre, pela Pop TV, são 3 emissoras de televisão aberta. Você pode ligar a sua TV, pegar o seu controlinho, como faziam os homens das cavernas, né? Enquanto eles faziam lá os desenhos nas pedras, eles também mexiam no controle remoto, né, Gabriel? Então eles faziam lá as pinturas rupestres, tanto é que se você for ver várias pinturas rupestres, Gabriel, tem um controle remoto desenhado, porque é coisa do passado esse negócio, né? A pessoa ia lá, clicava no botão, ligava a TV e procurava um canal de televisão. Lembra como era isso, Gabriel? Você pode fazer isso também e também nos ouvir no Bom e Velho Radinho em São Paulo. A cobertura do Desperta SL é total. Estamos em 3 emissoras de rádio. A Rádio Cantareira, a Rádio Brasil Atual e também a Rádio Heliópolis. Muito bom dia para quem nos acompanha por aí, principalmente no carro. Muita gente no trânsito acompanha esse programa também pelas manhãs, para pegar aquela primeira pílula de informação diária. Muitas pessoas que não tinham o hábito de ouvir notícia pela manhã, eu tive esse hábito a vida inteira, no hábito da minha casa, meu pai ouvia a rádio o dia inteiro, a manhã inteira, então sempre tive esse hábito, eu acho maravilhoso. Muita gente vem me falar também, agora peguei o hábito de ouvir notícia cedo pela manhã, pelo menos terminou o programa, eu sinto que estou com os 2 pés no mundo, entendendo o que está acontecendo, né? Não estou perdido, não estou boiando, e além de tudo está tendo alguma explicação razoável sobre o que acontece, sobre o que roda da imprensa também. A gente faz uma crítica de imprensa aqui todas as vezes que é possível e necessário. Tá bom, vamos lá. Bom, o Fumacê voltou, né? Eu não sei como é que tá na cidade de vocês aí, se você já estiver no nosso chat, pode falar de onde você está ouvindo ou vendo esse programa e como tá a fumaça na sua cidade. Ontem de manhã, domingo, acordei, olhei para cima, Gabriel, para ver se estava vindo meteoro. Não tava. Meteoro, pelo menos, não vi, né? Se chegar, vai ser sem avisar.
mas estava um céu azul maravilhoso, incrível. Eu pensei, pô, choveu, né? Deu aquela aliviada, tava lindo mesmo, super azul, um negócio esquisito, porque fazia umas 2 semanas que a gente não via o céu azul na cidade. Deu uma chuva grande aqui na semana passada, limpou a cidade, mas já no final do dia, quando eu tava na rua, eu vi aquele sol avermelhado, falei, e voltou a porcaria da fumaça, e hoje pela manhã a cidade está completamente cinza de novo, não é neblina, já confirmei aqui nos serviços meteorológicos, não temos nenhuma formação de nuvens pela cidade e pela região aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, em algumas regiões tem chuva, mas aqui a chuva ainda não chegou e nem a neblina. O que temos, de novo, é fumaça. Como a gente já tinha falado no programa aqui, há uma expectativa de que as queimadas sigam pelo menos aí até o final do ano, porque a gente tem uma falta de chuvas em várias regiões. Essa fumaça, no geral, não é gerada no Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina, mas ela vem pelos queridos e famosos rios voadores, que agora se transformaram nas chaminés voadoras, trazendo a fumaça das queimadas pelo Brasil. O Brasil segue em chamas e a fumaça não vai parar de atingir boa parte das cidades do país enquanto as queimadas não terminarem. A chuva vem, limpa, coloca a fuligem para baixo também, a gente está esperando chuva aqui no meio da semana para o final da semana, muito possivelmente teremos aquela chuva preta de novo com fuligem, dá uma limpada, agora se não parar a queimada, chove, limpa e volta. Infelizmente o cenário é de novo de apocalipse, então escreva por gentileza nos comentários qual a cidade que você está assistindo ou ouvindo o programa e como está o clima em relação às queimadas na sua cidade também, para a gente dar uma monitorada e ver como é que estão as coisas por aqui. Você pode escrever no nosso chat, a gente está lá nos canais, né, do ICL Notícias, do Eduardo Moreira e também do Leandro Demore, e também dá para comentar nas outras redes sociais, né, dá para comentar no Instagram e tal, a gente puxa os comentários todos aí, né, o Gabriel, Facebook também, né, o que puxa aí? Facebook e Instagram, eu acho, né? Facebook, YouTube e Twitch. Na Twitch também, é. No Twitter não estamos ainda, porque o Twitter daqui a pouco vamos falar sobre ele. O Twitter segue fora da lei no Brasil. Muito bem. Vamos lá para a Folha de São Paulo. Brasileiros têm até 16 de outubro para pedir dinheiro esquecido. Olha, eu venho avisando isso aqui o ano inteiro, hein? Tem uma bolada de grana que tá aí na nuvem, né? Você pode ter um dinheiro na nuvem dos vários planos econômicos que nós tivemos no Brasil aí, plano Verão 2, plano Collor 2, plano Cruzado Real, plano Cruzeiro e não sei o que. Esses planos aí foram comendo dinheiro das poupanças e da vida das pessoas no geral. Essa grana pode ser resgatada. Há um método simples de você fazer isso. Você tem que acessar um site específico para verificar se você tem um dinheiro lá. Só que, a princípio, até 16 de outubro, só para tirar esse dinheiro. O prazo para ir à justiça depois será de 6 meses, tá? Então, olha só. Os brasileiros que têm dinheiro esquecido no sistema do Banco Central terão até 16 de outubro para recuperar os valores que antes que ele vá para os cofres do Tesouro, segundo o Ministério da Fazenda. O prazo de 30 dias para pedir o resgate dos valores começou a contar no dia 16 de setembro, quando foi publicada a Lei de Desoneração da Folha de Pagamentos. Depois desse primeiro prazo, ainda haverá outros 30 dias para contestar a transferência desses valores ao Tesouro Nacional. Esse prazo para contestação começará a contar no dia que o governo publicar um edital detalhando onde está o valor esquecido, o número da conta, a agência e a natureza do recurso. Para consultar, saber se você tem dinheiro esquecido no site, você tem que ir lá no Sistema de Valores a Receber. Bota no Google Sistema de Valores a Receber, ou você pode colocar ICL no Google, mais Sistema de Valores a Receber, que você vai ser jogado para vários links aí no ICL que a gente publicou nos últimos meses, para você cair direto no site. Por que eu devo fazer isso, Leandro? Para dar acesso ao site do ICL? Também, claro, mas não só por isso, na verdade, não é por isso o motivo principal. É para você evitar cair em golpes, tá? Porque já tem vários sites por aí que simulam o sistema do Banco Central, que são basicamente golpes. Aí você vai entrar lá, vai ter os seus dados sugados pelo site, pode aí cair num golpe, porque chega lá, não, você tem que fazer um Pix aqui de R$10 para consultar, não tem que fazer Pix, não tem que pagar nada, é de graça, é um site oficial só para você fazer a consulta. Na Folha de São Paulo aqui também tem o link, mas eu sei que você é uma pessoa legal e vai olhar lá pelo ICL para já pegar o hábito de todas as manhãs clicar em iclnoticias.com.br, o portal, o site de notícias
do ICL, que é muito mais confiável do que a Folha de São Paulo, né, Gabriel? Muito mais confiável. Tá tudo bem aí, Gabriel? Tudo certo. Tudo certo? Gabriel teve uma intercorrência agora de manhã, né, Gabriel? Não vamos aqui descrever a intercorrência, porque as pessoas podem passar mal junto com você, né? Mas passou um pouco mal, muito possivelmente por causa da fumaça, inclusive, né, Gabriel? Deu uma enjoada legal aqui, né? Enjoou bem, mas agora, a princípio, está tudo legal. Se tiver qualquer coisa, se vocês ouvirem um barulho, é porque o Gabriel caiu, desmaiou, tá? Se eu sair da tela, é porque eu fui socorrer o Gabriel. Se eu sair da tela para baixo, é porque eu desmaiei. E se tiver 2 barulhos, é porque o Gabriel, ao tentar me resgatar, desmaiou junto. Aí a gente não sabe o que vai acontecer aqui, né, Gabriel? Pode ser que não tenha programa, ficar aquela tela, voltamos a seguir e a gente volta só, sei lá, sexta-feira, porque a gente também pode desmaiar e tirar uma folga de uma semana também, né, Gabriel? Podemos simular um desmaio no final do programa, Gabriel. Vamos fazer isso? A gente simula um desmaio e volta a sexta. Não é uma boa ideia? Eu achei uma excelente ideia. Mas agora, fora brincadeira, estamos monitorando aqui a situação, tá tudo bem por enquanto, tudo beleza, já está medicado o nosso querido e amado Gabriel. Aliás, mandem boas energias no nosso chat para ele. Se tiver qualquer intercorrência, a gente coloca uma telinha de voltamos a seguir. Vamos fazer uma modificação aqui na equipe, né? O professor vai trocar, né? O professor vai trocar aqui e aí a gente segue o programa, tá bom? Fiquem por aí, tá tudo beleza. Muito bem, ainda há 8,5 bilhões esquecidos em bancos, administradoras de consórcio, contas pré-pagas de instituições financeiras e em cooperativas de crédito. Então são várias tretas que aconteceram no Brasil nos últimos anos que podem aí ter o seu dinheiro, né? Paradinho aí em alguma coisa. É claro que os 8 bilhões e meio não são seus, né, Deolane? Né? Não é que você vai clicar no site lá, Deolane, e vai ter 8 milhões e meio lá, 8 bilhões e meio esperando você, né? A vida não é tão legal assim, aliás, a vida, no mais das vezes, a vida é dura, né? Mas pode ser que você tenha lá R$1.000, R$2.000, R$600, R$10.000, R$20.000. Tem pessoas que tiveram uma baita de uma grana, de pessoas, por exemplo, que faleceram, tinha aplicações nessas coisas e tal, né? Isso aí ficou esquecido, então você pode dá uma olhada lá no site, né? Clicando lá no Google, Sistema de Valores a Receber mais ICL, que você vai cair num link de confiança para não cair em golpe. Receita abre consulta ao último lote da restituição do imposto de renda nesta segunda-feira. A Receita Federal libera na segunda-feira, às 10 da manhã, a consulta ao 5º e último lote de restituição do imposto de renda. O fisco pagará 1 bilhão a meio milhão de contribuintes que entre os prioritários e os não prioritários. Lembrando que se você faz essa dica que eu dei aqui no começo do ano em relação ao imposto de renda, eu não sabia disso até uns anos atrás, então eu acho que tem muita gente que não sabe. Se você entrega a sua declaração mais cedo, você cai nos primeiros lotes. Se você deixa para a última hora, como eu fazia até esse ano, inclusive, você vai cair no último lote, né? Se você tiver dinheiro. Então, se você está com pressa, tá meio dura, e quer pegar logo a sua restituição, quem tem restituição a receber, tenta fazer logo a sua declaração, mandar lá no aplicativinho, pum, que vem nos primeiros lotes. Esse aqui é o último lote. O depósito do dinheiro será feito no dia 30 de setembro, na forma definida pelo contribuinte no momento de entregar a declaração. Então dá uma olhada lá que você pode fazer a consulta no site da Receita. Terra se prepara para receber segunda lua, entenda o fenômeno. Um asteroide recém-descoberto está a caminho da Terra. Calma, não vai cair ainda, Gabriel. Não vai, calma. Não é esse. Pelo menos eu olhei ontem, agora não dá mais para ver, né? Se caiu o asteroide, a gente não vai ver porque tem fumaça, né? Imagina que trágico a gente morrer com um asteroide e não conseguir ver por causa da fumaça. É tudo ao mesmo tempo, né? Mas não é esse, tá? Está a caminho da Terra, será capturado temporariamente pela nossa atmosfera, ficando preso em órbita por quase 2 meses. Esse acontecimento criará uma segunda lua no céu. Depois de algumas semanas, o asteroide retornará à sua órbita do Sol e continuará sua jornada pelo Sistema Solar. O estudo que identificou o fenômeno chamado de segunda lua foi publicado no periódico The Research Notes of the AAS. Esses asteroides são conhecidos como mini-luas. Em 2024, o PT5, que é esse... é petista, né? Já tem 2 luas. Faz o L que vem 2 luas. Hein? O Lula tem tanta sorte, meus amigos, porque assim, ele vira presidente até 2 luas aparecem no céu. Eita homem de sorte esse rapaz, né? Ele faz parte do cinturão de asteroides Arjuna, deve ser Ariuna, né? Talvez, não sei, se for em latim, por exemplo.
e deve se aproximar do nosso planeta por conta de perturbações gravitacionais causadas pelo Sol. Perto da Terra, ele pode agir como uma lua temporária. Vai dar para ver, durante sua passagem pela órbita terrestre, o asteroide 2024 PT5 não deve ser visível para a maior parte dos observadores do céu noturno. Especialistas apontam que o asteroide é pequeno demais para ser observado por amadores sem uso de equipamentos adequados. O objeto é muito pequeno e escuro para telescópios e binóculos amadores. No entanto, o objeto está bem dentro da faixa de brilho de telescópios tipicamente usados por astrônomos profissionais, disse Carlos de la Fuente Marcos, um dos autores do estudo e professor da Universidade Complutense de Madrid. Portanto, se você tem um amigo que tem um telescópio bacana, ou muitas escolas nesses momentos fazem aqueles, ou escolas de astronomia, observatórios, fazem aquelas visitas da criançada, da molecada, então veja se a sua cidade tem isso. Se não tiver fumaça no céu, vamos tentar ver essa segunda lua, né? É a música do Nando Reis, né? Quando a segunda lua chegar, ou a dele é o sol? É o sol, né? Quando o segundo sol chegar. Nando não chegou o segundo sol ainda, mas a segunda lua está chegando. Quem sabe, sei lá, no ano que vem chega o segundo sol. Será o sol PT o quê, Gabriel? A segunda lua com L de Lula. A segunda lua tinha que ser a lua L. E o segundo sol tinha que ser o sol S. Mas daí S não dá piada, né? S de sorte, né? SL, sorte do Lula. Podia ser também essa, né? Pesquisadores descobrem novos biomarcadores de Alzheimer no sangue. Novos estudos publicados nessa semana revelam que a avaliação do microRNA no sangue de pacientes pode ser usada para a identificação do Alzheimer ainda no seu estado precoce. Fornecer esse diagnóstico no momento correto é a chave, segundo os autores da pesquisa, para prevenir a evolução da doença e pode ajudar na eficácia dos tratamentos. Os trabalhos ainda estão em fases preliminares. Atualmente, o diagnóstico é feito em diversas etapas. Segundo Cláudia Suemoto, pesquisadora e professora da USP, Universidade Pública, que faz pesquisa no Brasil, porque a universidade privada não faz pesquisa no Brasil no geral, salvo raríssimas exceções. Então, ao contrário do que achavam uns abestados uns anos atrás, quem faz pesquisa no Brasil é a Universidade Pública, tá? Antes de investigar a ocorrência de Alzheimer, o paciente tem que ser diagnosticado com demência para apresentação de sinais e sintomas, como alterações de memória, né? Uma vez que a demência seja confirmada, aí o primeiro procedimento médico vai tentar identificar o Alzheimer. Esse procedimento novo vai tentar identificar o Alzheimer pelo RNA antes da pessoa ter, então vai poder ser, quem sabe no futuro, daqui a pouquinho, a gente vai poder fazer um exame de sangue e conseguir identificar. Atenção! Se você não fez vacina porque tinha medo do chip do RNA, não pode fazer o teste, Gabriel. Vai ter que esperar agora. Problema seu, né? Você é só no teste analógico, por enquanto. Analógico, tá lá. É o teste ainda da era do vinil, né? Não chegou no MP3 ainda do teste, tá? Os testes, por enquanto, esses novos estão disponíveis em poucos laboratórios. As amostras serão enviadas para os Estados Unidos. Por isso, os testes de biomarcadores são ainda muito caros e indisponíveis para a maioria da população, mas espera-se que com essas novas pesquisas isso seja mais popularizado e tomara que chegue no nosso incrível, maravilhoso SUS, né, no Brasil. Nos Estados Unidos você vai fazer, você sabe, você chega lá, deixa a chave do carro, né? Deixa a chave do carro, faz e o carro fica lá já, né? Porque lá tudo custa um absurdo na saúde. Mulheres já infectadas podem se beneficiar de vacina contra HPV. Outra notícia boa aqui, atualmente a vacina contra HPV está disponível no SUS para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. No caso de adultos, grupos específicos também podem ser imunizados na rede pública, como pessoas que vivem com HIV, transplantados e pacientes oncológicos, dentre outros. Estudos recentes revelam, entretanto, que mesmo mulheres adultas que já contraíram HPV podem se beneficiar da vacina. De acordo com a presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Mônica Leve, mulheres sexualmente ativas já infectadas pelo HPV permanecem sob risco de novas infecções ao longo da vida. Isso porque a literatura médica registra mais de 200 subtipos do vírus, sendo 4 deles os principais responsáveis por causar câncer de colo de útero, ânus, vulva, vagina, pênis e orofaringe. Assim, uma pessoa infectada por um subtipo ainda pode se proteger por meio da vacina contra outros subtipos. Então, atenção, se você estiver neste quadro geral, procure o SUS para entender se é o seu caso de poder fazer a vacina contra o HPV, tá bom? Uma outra boa notícia de saúde aí hoje pela manhã. Ao menos 1/4 dos países do mundo proíbe o uso de celular em sala de aula. Segundo o relatório da Unesco, a presença de celulares em sala de aula acarreta em prejuízos na aprendizagem. Isso virou notícia porque a Suécia foi o último país mais recente a declarar na União Europeia que vai proibir a entrada de celulares.
Vários países, a maioria deles, aliás, todos os países nórdicos, assim ditos, né? Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia já proíbem o uso de celulares nas salas de aula, inclusive estão começando a limitar o uso de computadores e aparelhos conectados à internet na sala de aula, porque depois de um período de teste na última década concluíram que isso é uma porcaria para aprendizado. Essa é a conclusão. Aqui no Brasil essa discussão já começou também. Na semana passada o presidente Lula falou sobre isso e eventualmente ter uma lei que se baixe uma norma aí para as escolas para proibirem o uso. O que vem acontecendo nos últimos tempos, a gente até estava falando sobre isso fora do ar aqui, é que a molecada de 11, 12, 13 anos está com o celular na sala de aula o tempo todo, inclusive jogando bets, jogando no tigrinho, jogando nessas coisas todas que vem se tornando um problema de saúde pública e segurança gravíssimo no Brasil. Então também pode ter esse efeito, né, nem tão colateral assim, para segurar a molecada nesse negócio, porque o professor hoje em dia tem cada vez mais poderes limitados, né? Da rede pública está cada vez mais complicado em alguns lugares, ameaçado inclusive, com essa onda da extrema-direita, filmado em classe, quando vê, tá o professor lá tentando tirar o celular da mão da criança que está jogando tigrinho, é capaz de ser filmado, demonizado e expulso da sala. O professor fazendo a coisa certa. E em escola pública é uma coisa, escola privada é outra, a gente sabe, né? Escola privada o aluno virou cliente, tem muito pai que tem cabeça de cliente, que acha que manda na escola, muita escola se submete, né? Por sorte muitas não se submetem. O queridão não quer aqui, então vai procurar outra, são poucas que fazem, infelizmente, poucas, mas tem escola que mantém ali, né? A direção, as professoras, não, aqui instituição de ensino, se o senhor quer diferente, né, quer atuar como cliente, o senhor vai para o McDonald's, tá? Vai dar aula para o seu filho no McDonald's, vai comprar um McLanche feliz e ler a tabuada para ele, né? Agora, boa parte delas se submete porque virou realmente um negócio para fazer um dinheiro só ali. Então, se vier algo de cima para baixo em forma de lei, tanto melhor, porque ajuda, porque aí tem aí uma norma, né? Tem um motivo superior, não passível de discussão. Poluição do ar em Brasília cresceu 350 vezes durante incêndio na última semana. O levantamento mostra que 26 das 27 unidades da federação não têm plano para enfrentar episódios críticos da qualidade do ar. Ou seja, nenhum estado do Brasil tem plano. Ponto, né? 26 das 27, qual que é o milagre que tem aqui? Vamos ver. Bom, aqui está todos os dados sobre a poluição que aumentou, né? Para ter uma ideia, a qualidade do ar, mesmo padrão, aqui a poluição em Brasília, absurda, ainda não choveu em Brasília, já faz, se eu não me engano, 160 dias que não chove em Brasília, possivelmente bateremos o recorde desse ano de falta de chuvas em Brasília. Brasília, Goiânia e Manaus estão entre as localidades com maior defasagem do monitoramento da qualidade do ar, ou seja, pouco ou nada há sequer de monitoramento. 14 estados da federação não monitoram a qualidade do ar. Sem monitoramento não se sabe a concentração de poluentes. Segundo o IBAMA, o governo do Distrito Federal autorizou a compra de equipamentos para o monitoramento da qualidade do ar em Brasília, mas ainda não há data para a compra, muito menos, claro, para a instalação. Eu quero saber qual é o estado que faz alguma coisa aqui. Eu não consegui achar. Depois eu vou tentar procurar aqui. Não diz na notícia, eu acho, né? Só São Paulo tem um plano de ação e esse plano de ação é de 1978. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né, Gabriel? É quando contava a poluição em São Paulo pela quantidade de fusca que passava na Avenida Paulista, né? Posso estar tirando onda aqui, não sei se é bom ou se é ruim. Em São Paulo tem no negócio dos termômetros públicos, tem a qualidade do ar, né? Geralmente está regular, não sei o que. Eu, olha, sinceramente, duvido muito, né? Nas 2 semanas atrás que eu estava lá em São Paulo, passei, estava regular ou sei lá o que. O ar certamente estava mais poluído do que do filme Sin City, né? Então não sei se aquele negócio... mais poluídos do mundo, semana passada. Então, não sei se funciona bem ou não, mas tá lá, desde 1978. Então ele é muito antigo, destacou o JP Amaral do Instituto Alana, que está fazendo essa medição. Ato em São Paulo alerta para a crise climática e cobra ações efetivas das autoridades. Cidades de 5 estados e do DF foram palco de manifestações em meio às queimadas, né? Tivemos várias manifestações pelo país
Nesse final de semana, a maior delas foi em São Paulo, o pessoal fez uma manifestação grande lá. A Marcha por Justiça Climática foi realizada na Avenida Paulista, também foram registrados em outras cidades como Piracicaba, Campinas, Bauru, Ribeirão Preto, Limeira, Sorocaba, Piracicaba, já está aqui, né? Brasil de Fato que escreveu a notícia. Nossos parceiros repetiram o nome da cidade aí, desculpa gente, eu pego e pegou já era. Pegou já era, não consigo passar por cima, tá repetido ali, tá? E São Roque. Presente na manifestação de São Paulo, ativista indígena Chai Suruí lembrou o período de campanha eleitoral vivido pelo país, às vésperas das eleições, e ressaltou a importância de cobrar comprometimento de políticos com a pauta climática. Não temos visto isso em praticamente nenhum debate. Aliás, o prefeito de Porto Alegre e outros que passaram pelas enchentes, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que sabidamente a cidade alagou também por sua incompetência, inépcia, ignorância e negacionismo climático, né? E essas não é uma nuvem de palavras vazias. Porto Alegre tem um sistema de diques e bombas que foi criado ainda nos anos 70, porque a cidade está praticamente no nível do mar. E esses diques e essas bombas servem para manter a cidade seca ou não inundável. O sistema falhou fragorosamente por falta de manutenção. Sebastião Melo está liderando a pesquisa, Gabriel. Os porto-alegrenses aparentemente estão mal informados ou são masoquistas, né? E votarão de novo, aparentemente, para pelo menos colocar no segundo turno o cara que é responsável pela administração, que, entre outras coisas, ajudou a inundar a cidade. Isso dito de maneira, assim, ó, pragmática, científica, técnica. Nós vimos as imagens aqui, aliás, no Desperta. As primeiras bombas próximo ao Cais Mauá entrando em falência no começo da inundação. A água chegou na Avenida Mauá, no centro de Porto Alegre, tinha ali, sei lá, 10, 15, 20 centímetros, a primeira bomba já explodiu, foi para o espaço. Outras várias foram à falência porque tinha um monte de erro de manutenção e procedimento. Não se levou a sério, viu? Parabéns para você que vai votar no Sebastião Melo, né? Parabéns. É de olhar para cima todos os dias e torcer pro meteoro, às vezes, né? Não vai ser o meteoro do Lula que vai cair aqui. O meteoro do Lula vai passar, vai fazer um joinha, né? A piada, aquela que podemos fazer, porque é uma piada graciosa, né, o Gabriel? Lula fazendo hang loose, você nunca sabe se está fazendo joinha ou hang loose, né? Aquela piadinha clássica, né? Mas a gente aqui não faz por capacitismo, a gente faz porque a gente é legal, né? Então tá, vamos lá. Aliás, vou tentar gravar um vídeo sobre isso hoje para mandar lá pro pessoal do CL sobre as eleições em Porto Alegre. Fiquem de olho nos nossos canais e no nosso grupo de WhatsApp. Aliás, a gente podia jogar o link do grupo de WhatsApp para o pessoal entrar, né? Tem muita gente lá já. Para poder receber os nossos cortes. Em Nova York, Lula fala em falta de ousadia da ONU. Em seu primeiro discurso nessa viagem a Nova York para a Assembleia das Nações Unidas, o presidente Lula disse que o Pacto para o Futuro, documento a ser assinado pelos líderes mundiais na cidade norte-americana, aponta uma direção a seguir, mas que falta ambição e ousadia para que a entidade consiga cumprir seu papel. O presidente brasileiro discursa na Cúpula do Futuro, realizada no domingo 22, segundo ele, discursou ontem e discursa hoje de novo, se não me engano, hoje e amanhã, né? A crise de governança global requer transformações estruturais, citou os recentes conflitos armados existentes no mundo atualmente. Recentes atualmente, não precisa, né? Recentes, existentes ou no mundo atualmente. A pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meio implementação para fazer cumprir suas decisões. A Assembleia Geral perdeu sua vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado, diz o Lula. Nós vimos isso claramente durante a destruição de Gaza. A ONU, quando podia fazer, tem esse sistema de votação aí, que meia dúzia de países tem o tal do poder de veto, então os 50 países votam sim, um vota não, acabou, né? Isso é uma palhaçada, sempre foi uma palhaçada. Isso é fórum de país rico, pisando em cima dos outros, geralmente vetam as coisas que lhes interessam e dane-se os demais, e aí não temos ações nenhuma, temos dezenas de milhares de mortos e obliterados em Gaza,
Agora temos Israel praticando atentados terroristas, explodindo pagers e telecomunicadores no Líbano. Absolutamente nada acontece. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Dino cobra explicações sobre 20 municípios concentrarem 85% dos focos de calor. Focos de calor são áreas identificadas por satélite onde a temperatura da superfície do solo é superior a 47 graus e que podem representar a ocorrência de incêndios ou queimadas. O Flávio Dino no STF está em cima dessa questão das queimadas e agora vai cobrar os municípios. Ele é o relator no STF da ação que discute a política pública ambiental do país e no âmbito da qual ele tem tomado uma série de decisões, como a que autorizou a abertura de crédito extraordinário fora da meta fiscal para custear ações de combate aos incêndios. As 20 localidades constam em um documento enviado ao STF pela Advocacia Geral da União. Feijó, no Acre, Apuí, Novo Iripuã, Manicoré, Lábrea, Humaitá e Boca do Acre, no Amazonas, Altamira, Jacarecã, Itaituba, São Félix do Xingu, Novo Progresso, Ourilândia, no norte do Paraná, também Novo Progresso tá demais hoje, né, Gabriel? Mas não tem como não pegar, né? Novo Progresso, a cidade está repetida. Não que não mereça, porque Novo Progresso é a capital do Dia do Fogo. Vocês lembram disso, né? Durante os anos Bolsonaro. Aliás, já estive lá em Novo Progresso, fazendo reportagem. No Pará e várias outras cidades aí do Mato Grosso, Rondônia e Roraima. O STF, portanto, vai pressionar esses prefeitos para entender por que é que está pegando fogo geral no município deles. Muito possivelmente, Gabriel, o prefeito está atacando fogo em algum lugar também, né? Não estou falando de nenhum específico aí. Agora, por exemplo, conhecendo o Novo Progresso, eu posso imaginar que o prefeito não está muito interessado em combater nada, né? Não sei quem é o prefeito atual, mas lá o prefeito pode ser garimpeiro ou madeireiro, um dos dois. Talvez o atual se salve, não sei. Na época que eu fui, né, era isso. Variava. Um pouco elegia um madeireiro, um pouco elegia um garimpeiro. Daí depois elegia os dois ao mesmo tempo, porque o madeireiro também vira garimpeiro. Daí depois o grileiro derruba a terra e vende pro cara que bota boi em cima. Aquele boi é comprado pelos grandes frigoríficos da região, depois vai parar lá nos grandes restaurantes, nas grandes redes. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Rede de supermercado, né? Os Carrefour da vida, os McDonald's. Aí você senta lá para comer um sanduichinho e tá comendo boi que foi criado numa área desmatada, queimada e grilada na Amazônia e por assim vai. Então posso entender, porque assim 2 semanas atrás falei sobre isso aqui também, e muito prefeito não está interessado em combater fogo nenhum porque está atacando fogo também, né? O Dino aparentemente está vendo esse programa, Gabriel. Será? A Advocacia Geral da União está assistindo o nosso programa? Pode ser, né? Tá tudo bem, hein, Gabriel? Tá em pé? Em pé e operante, fazendo hang loose? Operando, por sinal, o programa. Hang loose ou joinha? Nunca saberemos, né? Esse meme é maravilhoso, né? Incêndios na Amazônia e no Pantanal disparam emissões de carbono. Os incêndios no Pantanal e na Amazônia, os piores em quase 2 décadas, fizeram disparar emissões de carbono no Brasil, indica o Observatório Copérnicos da União Europeia. As emissões relacionadas às queimadas em 2024, mesmo com dados apenas até 19 de setembro, já chegaram a 183 megatoneladas de carbono, ultrapassando a média anual da série histórica. Em 2023 inteiro, os incêndios florestais no país emitiram aproximadamente 182. Então já passamos o ano passado e não chegamos no final do ano ainda. Haja mercado de crédito de carbono, que também no geral é uma pataquada esse negócio aí, para depois recuperar isso aí, né? Mas vocês vão ver daqui uns dias. Aliás, esse dia saiu notícia, né? O Facebook, o Mark Zuckerberg, não sei mais quem, a Apple, acho não sei o quê, comprando créditos de carbono das florestas do Banco BTG Pactual, aqui no Brasil, né? Então, que beleza, né? Então, o sistema financeiro também está ali, daí um pouco investe na indústria fóssil, um pouco faz o lobby não sei aonde, um pouco bota o dinheiro aí para rodar as coisas aradas, tudo que explode o negócio, depois compra uma florestinha e ainda faz um dinheiro vendendo crédito de carbono para o Mark Zuckerberg, porque daí o Mark Zuckerberg ele pode poluir bastante lá, não sei aonde que ele polui, e fica com a consciência tranquila e dentro da lei, porque ele comprou uns carboninhos de uma floresta que tem ali na Bahia, né? Esse mercado de crédito de carbono também, olha, talvez tenha especialistas que vão me trucidar aí, mas eu, como leigo, acho uma bela de uma pataquada, né?
Não, você aqui pode detonar tudo, mas daí compra um créditozinho lá, 8.000 quilômetros de distância, bom, a população do lugar lá onde você está detonando não vai respirar o ar que você está comprando em outro lugar lá, não, né? Não é assim que a coisa funciona, né? O capitalismo sempre dá o seu jeito ali, né, Gabriel? Sempre dá. Vamos fazer um dinheiro com o dinheiro que a gente fez detonando. Então, primeiro a gente detona, depois a gente ganha um troco ali também, né? Cara, eu me pergunto em que fase do capitalismo que eles esqueceram que para o capitalismo existir precisa o ser humano estar vivo. Olha, é suicida isso? Segundo o Siddhartha Ribeiro tem medo quando a gente for substituído como consumidores pelas máquinas, inclusive. Aí você imagina, né? Aí você vai ter as máquinas consumindo, eles não precisam nem mais da gente, porque por enquanto precisam da nossa força de trabalho e da nossa capacidade de consumo. A força de trabalho está sendo substituída, né? Está sendo substituída. E a capacidade de consumo eu não duvido, né? Robôs comprando coisas de modo artificial para simplesmente fazerem rodar a máquina e aí nós teremos um mundo tecnofeudalista montado de fato, né? Ações contra o fogo foram insuficientes e não mascaram a realidade, e não mascarar a realidade é postura republicana, diz Marina Silva. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, diz que o governo Lula se planejou para enfrentar a crise de secas e incêndios, mas reconhece que as estratégias ficaram aquém da realidade que se impôs. O que nós estamos descobrindo agora, disse a Marina, é que o planejado não foi suficiente. E ter essa clareza e essa responsabilidade de não querer mascarar a realidade ou minimizar a realidade faz parte de uma postura republicana diante da sociedade. Parabéns, ministra. Não estou sendo irônico aqui, tá? Parabéns. A matéria-prima da política é mentir. A gente está todo dia aqui, quem acompanha o programa sabe, driblando mentira de gente mentirosa. Eu às vezes falo com gente no telefone, Gabriel, o dia todo, né? Falando com gente, zap, assim. Tem gente que eu falo numa boa e a pessoa dá risada até. Eu falo, olha, dá pra mentir menos pra mim hoje, só pra eu entender, né? Porque às vezes você liga pra pessoa e fala, olha, me explica como é que tá esse negócio ali. Então, como é que bateu isso aqui na campanha? Como é que vocês estão vendo esse negócio do Elon Musk e tal, não sei o quê. Aí, às vezes, assim, começa a conversa, eu falo, olha, dá pra mentir um pouquinho porque me cansa. Me cansa o cérebro, né? Eu fico meia hora ouvindo, 25 minutos eu tenho que filtrar mentira. E às vezes a pessoa se perde, né? Também não consigo filtrar tudo, né? Marina, parabéns. As ações foram insuficientes. Pode-se alegar que vocês não estavam preparados, parará. Mas olha, notícia de seca, recorde, severa no Brasil, esse ano, está sendo alertada desde o ano passado. Aqui nesse programa. Toda semana, juro, não deve ter passado uma semana que eu não falei sobre isso esse ano. A seca no norte do país vai chegar antes, vai embora depois. No ano passado já foi uma tragédia. A gente mostrou imagens que foram feitas pelos nossos queridos colegas fotojornalistas do Rio Madeira, de vários rios completamente transformados em bancos de areia no ano passado, alertando que esse ano seria pior. Como tradicionalmente, nessa época do ano, nós temos queimadas no Brasil desde sempre. Para quem como eu nasceu no interior do Brasil, sabe. Essa época é época de queimada no Brasil. É um clássico. Queimadas mais ou menos controladas, digamos assim. Vá, que seja. Esse ano, claro que essas queimadas viraram irresponsáveis e criminosas porque não viria chuva uma semana, 2 depois, 3, 4 dias depois. O que se fazia antes? Se botava fogo, esperava chuva. Então você olha na previsão, quinta-feira vai chover, então terça-feira bota o pau torar, que quinta-feira chove. Esse ano não tem chuva. Centro-Oeste aí tem regiões que estão há 160 dias sem chuva, mais até. Então, parabéns para a Marina, está em cima do lance. O governo federal demorou para cair em cima dessa questão e aí não é responsabilidade só da Marina. O governo todo, eu venho falando sobre isso aqui há, quanto tempo, quem acompanha o programa sabe, onde está o governo federal em cadeia nacional de rede de televisão para conversar com a população, para explicar o que está acontecendo, quanto tempo ainda vai demorar, o que é essa fumaça, por que ela acontece, se tem que se proteger, se não tem que, se fica em casa, se não fica em casa. Não é para criar pânico, ninguém está dizendo que é para fazer o que foi feito na pandemia, porque também não é o caso.
né? É mais fácil se proteger agora. Agora você protege você não passa, não é um vírus, né? Mas você pode sim, se quiser usar máscara, qual tipo de máscara, a molecada na escola, poderia ter um monitoramento do Ministério da Educação. Cadê o Ministério da Educação? Cadê que não se viu nessa emergência? Para ensinar as escolas o que fazer, do Brasil inteiro. O que faz? Tem um medidor, não tem medidor, olha para cima, tem fumaça, não tem fumaça, é melhor botar as crianças no pátio, não é, tem dias que é melhor deixar trancado, dá para fechar as janelas, tem que fechar, não tem que fechar. Nada. Tá muito ruim, mas olha assim, ó, tá, se fosse o governo Bolsonaro, a gente já tá tendo ataque aqui. Eu, aliás, estou tendo ataque, porque não é porque é governo Lula que não vou deixar de ter ataque aqui. Já falei sobre isso semana passada, semana retrasada, na outra. Muito ruim. E nesse caso, tanto o combate das chamas, a punição aos criminosos, tudo isso que agora está sendo feito, está sendo levado adiante numa parceria aí com o STF, com a AGU, com a Polícia Federal, tá rolando, mas demorou. Mas a comunicação é nada, é zero. Zero, e não adianta me falar, vai lá no site do Ministério da Saúde, que ninguém vai em site nenhum. Ninguém vai lá no site. Gente, vocês parecem que não conhecem o Brasil, tá? Tinha que ter gente do governo federal, não só desse, de todos, né, Gabriel? Morando no interior, né, Gabriel? Tem que morar no interior. O Brasil, ele tá no interior também, vocês sabiam disso? Sabia? Aliás, foi o interior, a partir do voto do Oeste, que elegeu o Bolsonaro e toda essa catrefa que entrou lá. Né? Não é mais só ali, né, o Leblon, né, Gabriel? Leblon, Jardins, ficava só ali, né? Só lá. Não é mais, viu? Mudou esse mundo, viu? Você tinha que ter uma galera do governo federal morando no interior para pegar a conversa da população, gente. O que a pessoa faz no interior, o Gabriel? A pessoa ouve rádio, não ouve rádio? Ouve rádio. Tem gente que não sabe disso. Nas enchentes, eu vi na cobertura das enchentes. Gente me ligando, falando, Leandro, tem um monte de dinheiro que o governo está colocando nos bancos, as pessoas que perderam empresas podem pegar o empréstimo. Aliás, isso aí está rolando ainda, né? Você pega um empréstimo de 100 mil reais, o governo paga 40 mil, olha que beleza. Ninguém sabia por quê, Gabriel, porque não estava no rádio. O que estava no rádio? O prefeito da cidade X lá batendo no Lula. Vocês não conhecem o Brasil. Vocês não estão falando com a população. Depois não reclama do resultado das eleições. Né? Eu não sou nenhum gênio para estar falando isso aqui. Muita gente sabe. Demorei. Fala, Gabriel. Uma notícia bem legal aqui. Diga. Eles mudaram o link, ele está funcionando agora e é para chamar lá o livro. Ah, então vamos ver se eu consigo chamar no final da aula, porque agora eu já não sei mais. Tem que botar a telinha lá, talvez eu consiga ler daqui. Sabe que eu consigo ler daqui? Tá bom, vamos tentar. Maior fiscalização provoca queda de 84% da extração de ouro. Isso aqui é uma excelente notícia, porque aí tinha uma modificação legislativa que foi feita em 2023, né? Medidas relacionadas ao controle adotados pelo governo brasileiro. Então agora os garimpos têm que tomar várias medidas para declarar o ouro, porque antes o cara ia lá e fazia autodeclaração, sabia? Você ia lá na terra Yanomami, pegava ouro lá e depois chegava no mercado e autodeclarava que tinha pegado numa área de garimpo legal. Você imagina que beleza isso, né? Imagina você fazer isso com o seu dinheiro. Você pega dinheiro do PCC vendendo cocaína, né? Cocaína. Você chega lá no dia da Receita Federal, você vai declarar e fala, não, isso aqui eu vendi pirulito. Precisa comprovar? Não, é autodeclaração. Com ouro era feito assim no Brasil. Veja que delícia. 2023. Quando é que os caras começaram a extrair ouro daqui, Gabriel? 1500 e quanto? 1580? Não sei. Deu uma demorada, parece, né? Mas agora, finalmente, a coisa está um pouco diferente. O ouro tem DNA, aliás, né? Você pode ver a Polícia Federal tem esses equipamentos, você pega o ouro, olha lá o ouro, pum, e fala, ó, isso aqui não veio de Roraima, não. Isso aqui não veio, não. Isso aqui veio de lá São Félix do Xingu. Dá para saber. Dá para saber. Já diminuiu bastante, uma excelente notícia, né? Vamos lá rapidamente para o senhor Elon Musk, para a gente atualizar. Olha, o senhor Elon Musk deu uma balançada, mexeu a cadeira, né? Para a gente lembrar da semana passada, né? Da Atena, né? Deu uma mexida na cadeira. Vamos lá, primeiro vamos ler as notícias, depois eu quero falar uma coisa importante para vocês. X, Twitter de Elon Musk,
diz que vai ao STF e que indicará representante no país até 30 dias. Isso aqui, notícia da Mônica Bergamo, publicada no dia 20. Portanto, sexta-feira eu estou trazendo a recapitulação porque a gente vai andar na notícia aqui, porque muita gente não acompanhou. Então vamos lá, tá? Os advogados recontratados pelo Twitter para defender a plataforma no Brasil enviaram uma petição ao STF, ao Alexandre de Moraes, em que afirmam que um representante legal da empresa será apresentado em até 30 dias. Lembrando, o Twitter está bloqueado no Brasil porque o Musk não manteve o seu representante legal no país. Ou seja, se você tiver um nude seu vazado no Twitter hoje, você não tem a quem recorrer para tirar o seu nude de lá, tá? Ou coisa pior, uma difamação, uma notícia falsa em relação a você, que pode... Dados bancários, o seu cartão de crédito vazado na internet, o seu CPF, o seu endereço, uma ameaça, fotos dos seus filhos menores de idade em sites, por exemplo, que levam à venda de material de pedofilia. Tudo isso hoje no Twitter está permitido no Brasil. Liberdade de expressão, né, Gabriel? Parabéns. Liberdade de expressão, é isso que vocês chamam de liberdade de expressão? Parabéns, conseguiram, tá? É isso. Pode, né? Ai, demora, e daí tem que avaliar caso a caso. Sim, enquanto isso a foto da sua filha fica rodando lá. Aí tenta citar o Twitter, não acha ninguém, porque não tem representante legal. Agora pelo menos tem os advogados que podem responder. A banca Pinheiro Neto, que já defendia o Twitter antes, uma das bancas maiores bancas do país, mais caras, inclusive, que não é por falta de dinheiro que o Elon Musk deixa de movimentar suas coisas, né? Então a foto da sua filha fica lá. Seu cartão de crédito fica rodando lá. Seu endereço com ameaça de morte, por exemplo, para você, fica lá o seu endereço. Enquanto isso você sai, se muda para um hotel, depois você liga lá para o Elon Musk e falou: Elon Musk, a liberdade de expressão no Brasil me custou 40 mil reais aí, porque eu fiquei 3 meses num hotel, o senhor tem como pagar o boleto para mim aí para ver se ele atende, tá? Dá uma tentada, vai que consegue, né? O X afirmou que seus advogados do escritório Pinheiro Neto serão os representantes exclusivos da empresa até que se esgote o prazo de 15 dias previsto no estatuto do advogado da OAB para que eles atuem emergencialmente em nome do cliente. Pela regra, o prazo pode ser prorrogado por mais 15 dias. Depois disso, diz a petição, os defensores vão indicar um representante legal da plataforma. Neste mesmo documento, os advogados afirmam que o X já começou a cumprir as ordens judiciais dos magistrados e suspendeu diversas contas da plataforma, que era a grande treta. Ai, não vou suspender. Agora está suspendendo. Quem acompanha o programa sabe, Elon Musk criou uma situação política. A gente está no meio de uma guerra política. O Twitter é usado para essa... O Twitter é uma arma de desestabilização política da nossa democracia. Cada semana que passa aqui, eu pareço menos maluco, né, Gabriel? Não é? Cada semana que passa, eu pareço menos maluco. Lá no comecinho, quando eu falei isso, teve gente que teve ataques. Teoria da conspiração, não era isso? Eu vou repetir, Elon Musk está pouco se lixando para valor de mercado de Twitter, gente. Para de falar nisso. Não interessa. Ele não comprou o Twitter sozinho, ele pediu um empréstimo para banco e ele tem mais de 100 sócios na compra do Twitter. Não é nem o dinheiro dele que ele gastou ali. É uma parte só do dinheiro dele. Tá? Ele vinha comprando ações do Twitter antes também, aliás, está sendo investigado lá nos Estados Unidos por isso agora, pode se dar muito mal nos próximos tempos. Um dos caras, vários que botaram dinheiro são bilionários do Vale do Silício. Todos os caras que apoiam a extrema-direita no mundo todo. Um dos caras que botou dinheiro, um dos maiores sócios dele, é um cara da Casa Real da Arábia Saudita, um dos príncipes. Tá? Então para com bobajada de que hoje vale menos do que ele comprou. Não tem nada a ver isso. É papo de maluco. Você está gastando o teclado do seu computador. Né? Tá destruindo, não tem mais anunciante. Não tá nem aí para anunciante. Não é para isso que comprou o Twitter. Valor de mercado. Liberdade de expressão. Tá nem aí para liberdade de expressão. Faz tudo que a Arábia Saudita manda. A Arábia Saudita usa o Twitter para monitorar dissidentes e prender pessoas. Tá bom? E não como aqui no Brasil, que era para derrubar a conta das pessoas que estavam publicando endereço de delegado da Polícia Federal. Não, lá é assim, não gosto do rei. Sabia que na Arábia Saudita tu não pode falar mal do governo, tá na lei, né? É um reino, né? É uma família que manda, né? Então você não pode falar mal do governo. Ponto, tá resolvido.
Aqui o pessoal da liberdade de expressão chama o Lula de ladrão todo dia, não me consta que não tem nenhum preso por causa disso. Inclusive no parlamento. Todos os dias, todos. Né? No máximo vai na justiça comum e perde um processo por difamação, que é do jogo. E segue falando, no dia segue falando, repete, aliás. Tá? Então agora criou o caos político, usou todo o caos para levar as pessoas para a manifestação do Bolsonaro, que deu 4 vezes menos do que a de fevereiro, jamais deixamos de lembrar. E agora vai tentar normalizar as coisas. Né? O Moraes mantém o bloqueio do Twitter e cobra informações sobre multas e acesso irregular. Então agora vai tentar ir atrás de todo mundo que está acessando irregularmente o Twitter no Brasil. Vai tentar entender se o Twitter está pagando as multas que deve. O Alexandre de Moraes sequestrou das contas da Starlink 18 milhões de reais. O Twitter devia 16 milhões de reais de multas. Essas multas, se eu não me engano, só para as aplicadas pelo STF e TSE. A gente não está nem falando de pessoas que processaram o Twitter porque vazaram dados bancários, fotos íntimas. Tá? Pessoa comum, você que processou o Twitter, você não vai ver esse dinheiro tão cedo, tá? A empresa não existe mais no Brasil na prática. Acabou? Não tem representante legal. Morreu o seu processo, né? Vamos ver se vai normalizar. Agora, o que está por trás, 2 coisas importantes. E a gente vai fechar o programa com isso para vocês estarem ligados e ligadas no que está rolando. Tem que chamar o livrinho lá. Não vai dar tempo hoje, porque depois, amanhã a gente faz. Hoje bagunçou demais aqui. Primeira coisa. Antes do Musk fazer essa movimentação, de que falou, não, eu vou indicar o administrador no Brasil, tá aqui meus advogados, já comecei a derrubar as contas que vocês pediram antes, era para derrubar, pois é, não sabia. Não é liberdade de expressão, é gente divulgando endereço e ameaçando Polícia Federal, policial federal. Liberdade de expressão, não, gente. É proibido no Brasil. A exposição de dados privados é ilegal. Quem faz isso está fora da lei. É um bandido. Que é o que o senhor é, senhor Elon Musk, né? Antes o Moraes desbloqueou as contas da Starlink. Então tem um acordo andando por aí, tá? Primeiro o Alexandre de Moraes desbloqueou as contas da Starlink, depois o Musk andou com esse negócio do Twitter, e agora tá com medinho também, porque a Anatel autorizou a rival da Starlink, que é a do Elon Musk, a operar no Brasil com o dobro de satélites. A gente falou sobre isso na semana passada. A empresa a norte-americana E-Space. Então, assim, as coisas se acomodaram, mas também não ficou tão bom assim para o Musk, porque quando começa a pegar na Starlink, começa a pegar negócio. Agora, a ver como é que a coisa anda nos próximos dias. A gente vai ficar ligados e de olho nisso. Para fechar o programa, na verdade, a gente tem que falar de Israel rapidamente, olha só. Israel lançou o maior bombardeio contra o Hezbollah no sul do Líbano. Israel está bombardeando o Hezbollah. Israel já acabou com Gaza, obliterou Gaza. Não há mais resistência momentânea possível em Gaza para que Israel preocupe o seu exército. Já começou a deslocar o seu exército para o sul do Líbano. Começou a bombardear o Líbano. E agora, finalmente, na imprensa brasileira, eu quis trazer isso aqui. Parabéns para o João Paulo Charlot, que é um colega, jornalista, super competente, analista político internacional, conhece muito de guerra e está começando, depois que, aliás, eu falei aqui na semana passada. Eu gosto de lançar tendência e parecer maluco, né, Gabriel? Israel cometeu atentados terroristas usando homens-bomba. Vocês entendem o que está acontecendo aqui? A imprensa não está lidando com isso da maneira correta. Tá passando o famoso pano, tá com medo de mexer em anunciante, em sócio, em brother. Vamos deixar bem claro o medo de mexer com isso aqui no Brasil e no mundo, tá? Tô falando aqui de modo prático, de modo evidente. Israel explodiu via remoto centenas de homens-bomba involuntários, porque quando eram os homens, lembra dos homens-bomba, a época dos homens-bomba, homem-bomba explode em Israel, não, aqueles lá, com toda a sua complexidade, eram pessoas que tinham sido convencidas a tirar a própria vida por uma causa. Não é? Então, pelo menos a pessoa sabia o que ela estava fazendo. Ela foi lá, ela colocou uma bomba, ela caminhou e cometeu o atentado.
Israel cometeu atentados com homens-bomba que não sabiam que eram homens-bomba. 1 milhão de vezes pior. 3.500 pessoas internadas, dezenas de mortos, entre elas crianças, pessoas que explodiram dirigindo carro, em fila de hospital, no dentista, na sala de aula, em shopping center, em táxi, em ônibus. Israel cometeu atentados terroristas. Na Folha de São Paulo de hoje, um artigo para que vocês possam entender como o que eu falei aqui na semana passada se encaixa dentro do direito internacional. Explosão de pagers no Líbano pode ser crime de guerra e terrorismo, escreve o João Paulo Charlot. Ação amplamente atribuída a Israel no conflito com o Hezbollah fere princípios de distinção de civis e de proporcionalidade. Ou seja, você explode alguém que você considera um inimigo e em volta da pessoa temos a professora, o dentista, o motorista do ônibus, o motorista do Uber, o atendente do supermercado, a senhorinha que está fazendo compra na feira, uma criança num parque, né? Um animal de estimação, etc, etc, etc. Israel é um Estado terrorista. E aqui estamos à luz do direito internacional, segundo João Paulo Charlot, a possibilidade de, eu estou afirmando, é um Estado terrorista. Leiam o artigo, tá bom? Pra gente ficar ligado também no paranauê legal das coisas que a gente fala aqui da lei, né? Das normas do direito internacional, que até na guerra, em tese, né, Gabriel? A coisa está organizada, né? Muito bem, o programa de hoje está acabando, continue com a gente, está começando o ICL Notícias, primeira edição. Nós voltaremos amanhã com novidades, inclusive novidades aqui dos nossos super eventos. Tivemos das bets na quinta-feira, foi um absurdo. O documentário está absurdamente bem feito, está na plataforma do ICL, se você quiser se cadastrar agora, só iclnoticias.com.br, no icl.com.br, né? Vira nosso aluno para assistir lá. Espetacular. E agora a gente vai ter um outro evento com o lançamento de um novo livro que também é espetacular. Vai ser na semana que vem. Hoje a coisa ficou meio atrapalhada aqui. O Gabriel aí quase morreu, mas tá vivo, né? Morreu, mas passa bem, mas tudo bem. Mas amanhã a gente divulga aqui para vocês em primeira mão, tá bom? Beijo, tchau. Por que será que tantas pessoas defendem ideias que, no fundo, só as prejudicam? Por que pessoas votam em candidatos que propagam abertamente ideias que são contrárias a ele? Como alguém pobre vota em alguém que não o respeita? Como é que um gay vota em alguém que é homofóbico? Como é que um negro vota em alguém que é racista? Eu sou Gessé Souza e no meu novo livro, O Pobre de Direita, eu exploro como a mídia, valores conservadores e a religião manipulam as emoções e a vulnerabilidade das pessoas pobres, perpetuando a desigualdade. No dia 29 de setembro, um domingo, às 20 horas, eu estarei no ICL juntamente com o Eduardo Moreira para um evento exclusivo, exatamente para discutir essas questões que são as mais importantes do nosso país hoje.